Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel 16, um versículo apenas. Nós iremos ler o versículo 7. Ele servirá de base da mensagem esta manhã, mas vamos usar outros textos também. Todos encontraram? 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim a palavra: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Como é só um versículo, eu vou lê-lo outra vez. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém, o Senhor vê o coração. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Não importa que seja apenas um versículo, isto é a palavra do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado por todos os textos que estamos utilizando esta manhã como contexto, como base da pregação. Desde o Salmo, no início, que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor aplique a Tua palavra à nossa vida, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe andar. Ao longo da minha vida, devido à minha criação com muita dificuldade, uma situação financeira e econômica bem precária, né? Bem pobre, eu jamais imaginei que teria a oportunidade de viajar de avião. E Deus me deu algumas oportunidades de ir em lugares que eu jamais escolheria ir, jamais imaginei que fosse, e Deus me levou lá. Como na Áustria, por exemplo. Se você me perguntar se planeja ir na Áustria, nem sei, o que tem na Áustria? Não sabia, né? Hoje já sei. Agora, depois que tu vai lá, tu começa a se informar, né? Mas, República Tcheca, meu Deus. Você conhece Praga? Eu digo, o quê? Praga? Uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. Deus me deu a oportunidade. E quando as pessoas viajam de avião, elas têm a experiência de ter seu corpo e a sua bagagem submetidos ao raio-x, né, ao equipamento da Polícia Federal, que visa inspecionar se a pessoa não está carregando alguma coisa que seja proibida, alguma substância, se não tem arma, se não tem droga, por exemplo. E de maneira geral, quase sempre dá certo, né? Embora eu seja meio azarado, né? Muitas vezes apitou aquele negócio lá
Eu tenho que tirar cinto, sapato, abrir bagagem. E às vezes, embora não acuse nada no exterior, né, na roupa ou nos acessórios do passageiro, o raio-x lá identifica um frasco de perfume que você está levando lá na mala, com mais de 100 ml, que não pode, e aí vai perder, como já aconteceu. Ou uma embalagem de talco. Ou nossos irmãos que vão para o Nordeste, em cima de trazer tapioca quando voltam. E sempre dá ruim quando qualquer embalagem com pó aparece na mala, né? E isso acaba fazendo o passageiro, obrigando o passageiro a abrir a mala e atrasar um pouquinho o seu embarque, porque qualquer pó branco pode ser confundido. Estou falando isso para lembrar, irmãos, para ilustrar para nós que o raio-x, o equipamento lá da Polícia Federal, ele consegue ver mais do que os olhos humanos veem. Os olhos dos policiais veem o que está pelo lado de fora, mas o equipamento vê o interior da bagagem do viajante no aeroporto. O contexto desse versículo que nós lemos de 1 Samuel 16, 7, é a escolha do novo rei de Israel, que iria substituir Saul, porque Saul fora rejeitado por Deus. Então Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para escolher dentre seus muitos filhos aquele que viria a ser o novo rei. E Samuel fez o que o Senhor Deus lhe ordenou. Mas a princípio, Samuel olhou para o mais velho, olhou para o mais alto, olhou para aquele que tinha uma aparência mais elegante, que chamava mais atenção. E então ele escolheu Eliabe, segundo a aparência física, segundo a estatura, conforme o texto nos diz. Mas o Senhor escolheu o menor, o Senhor escolheu Davi, que era o filho caçula de Jessé, que sequer havia chegado para o almoço, estava lá ainda cuidando da malhada, cuidando do rebanho do seu pai, na hora da refeição. Ruivo, baixinho e longe, pois foi esse que Deus escolheu. Então, esse versículo que nós lemos aqui, no seu contexto correto, ele traz para nós a revelação e ensinamento claros de que Deus não vê como vê o homem. É muito objetivo isso, está muito claro isso no versículo que nós lemos. O homem vê o que está por fora, o homem vê o exterior, em contrapartida, Deus vê o interior do coração. É característico, portanto, do ser humano, é característico do homem se preocupar com coisas visíveis, se preocupar com coisas exteriores, se preocupar com coisas superficiais, enquanto Deus visa sempre o coração humano. Quando a Bíblia fala do coração humano, ela está se referindo ao todo do ser, o homem interior, em contraste com o aspecto físico, com o aspecto exterior. Se a mudança não for verdadeira e ela não acontecer no âmbito do coração, na esfera do coração, existe a possibilidade de que essa mudança seja apenas na superfície, de que essa mudança seja apenas temporária, de que seja uma mudança incapaz de resistir ao crivo, ao teste do tempo e das tempestades da vida. Para que uma mudança verdadeira aconteça na vida de uma pessoa e para que nós possamos ser fortalecidos, é necessário reconhecermos que há ao menos dois problemas básicos com o coração humano, como disse
o Ralph Rimmer, e eu queria pensar com você a partir desses dois problemas básicos que há com o coração humano. Primeiro problema que existe com o coração humano é que está faltando alguma coisa nele. E o segundo problema que há com o coração humano é que tem alguma coisa errada, está faltando algo e tem algo errado com o coração. Mas o que pode estar faltando? Eu olho para a minha vida e digo, eu estou completo, eu estou pronto, eu estou pleno. Depois de 61 anos, está faltando ainda alguma coisa? Está faltando muita coisa. Mas o que está faltando no coração humano? Na verdade, de modo geral, o ser humano não percebe a profunda necessidade que ele tem de mudança interior. Então, está faltando isso, está faltando essa capacidade de reconhecimento de que está faltando, de que eu não estou pronto, de que eu não tenho tudo, de que ninguém se basta, de que ninguém é completo. Está faltando sempre alguma coisa. Mesmo quando aquele jovem se apresentou diante de Jesus, Jesus perguntou se ele conhecia todos os mandamentos, ele falou, eu conheço tudo desde criança. Meus pais me ensinaram, eu aprendi muito cedo os mandamentos. O que Jesus disse para ele? Estava o quê? Uma coisa está faltando. Porque sempre está faltando para nós alguma coisa, irmãos. Somente quando reconhecemos a nossa pequenez, somente quando reconhecemos a nossa incapacidade, somente quando reconhecemos a pobreza em nós mesmos, é que teremos condições de encontrar provisão, de encontrar suprimento para aquilo que falta e corrigir o que está errado no nosso coração. Mateus 5,33, a palavra vai nos dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Há uma bem-aventurança na nossa pobreza, no fato de que reconhecemos, de que Deus nos capacitou para reconhecermos que tem alguma coisa faltando ainda na nossa vida, como Mateus 11, 28 a 30 vai nos dizer, e Salmo 40, versículo 17 também. Somente quando nós olhamos para o nosso coração é que entendemos, é que podemos entender a necessidade que existe de mudança e a necessidade que nós temos da graça de Jesus Cristo na nossa vida. Em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, se você quiser abrir, pode abrir. Mas eu posso lembrar para você o que diz para nós, Lucas 6, 43 a 45. Jesus está falando a respeito da árvore e dos seus frutos. E ele ensina algo ali sobre os frutos de uma vida e o que esses frutos revelam. Tive a oportunidade recentemente de dar uma aula sobre horta e paisagismo. Meu foco era na questão da horta. E eu levei uma ilustração, um galho seco. Fabinho conseguiu um galho seco para mim aí, na verdade parecia um arbusto seco, completamente sem vida. E grampeei vários frutos naquele galho seco, mas uma variedade dele. Botei maracujá, banana, laranja, limão, tangerina, manga, tudo preso em galhos secos. Eu queria provocar e pedir para eles, né? O que eles achavam daquela cena ali, daquilo que eles estavam vendo. E um jovem falou, não pode ser, não existe nenhuma árvore que dê banana, laranja, tangerina. Eu falei, muito bem. A gente pode encontrar uma árvore que dê tangerina. Hoje, com o princípio da enxertia, você pode fazer enxerto e você pode ter, no mesmo pé de limão, você pode ter laranja de um lado e limão do outro, tangerina de um lado, limão do outro. É possível hoje você ter mais de uma coisa, mas é cítrico. Não dá para ter banana num pé de cítrico.
E aí alguém atentou, mas esse galho está seco. Falei, isso aí, boa. Um galho seco, como é que pode produzir fruto? Eu posso pegar uma árvore doente e posso corrigir a doença, posso curar, tratar a doença daquela árvore, identificar o que é, que tipo de praga que é, que tipo de doença que é. Eu posso saber se é um problema na árvore, se é um problema na terra, e melhorar, e adubar, para fazer com que ela fique saudável, para produzir frutos. Mas uma árvore morta, um tronco seco, como é que vai produzir frutos? Então Jesus, ele ensina algo a respeito da árvore e dos frutos, e do que os frutos desta árvore revelam. Não adianta querer mudar o fruto sem transformar a raiz, sem transformar o coração. Às vezes nós focamos no comportamento e nós deixamos de tratar o coração. Tentar resolver os problemas das pessoas sem atacar a raiz do problema é como grampear frutos comprados no mercado ou no sacolão, grampeá-los num tronco seco ou num tronco podre, árvore. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai perceber o engodo que é. Todo mundo vai perceber a futilidade disso. Que um tronco podre, uma árvore morta não pode produzir fruto. Transformação interior, portanto, meus queridos irmãos e irmãs, é o primeiro passo de mudança verdadeira no meio das crises, no meio das tempestades da vida. E é interessante observarmos que sempre que lidava com pessoas e as ensinava, Jesus focava o coração dessas pessoas. Ele reconhecia que crises revelam o coração humano. Assim como as fortes ondas de uma tempestade no mar, elas são capazes de remover a areia e elas podem expor as pedras que estavam escondidas. Às vezes, só quando há uma mudança na temperatura, vem uma tempestade, um temporal, grandes ondas, é que a gente consegue ver que num determinado lugar tinha pedra. Antes estava coberta e a gente não percebia, a gente não via. Muitas vezes o problema ou a crise que as pessoas pensam ser uma necessidade principal é, na verdade, uma fachada que esconde o que está um pouco abaixo da superfície. Mas o que está errado com o coração humano? Além de reconhecer que algo está errado no coração humano, ou de obtermos um entendimento da profunda necessidade, que está faltando alguma coisa no coração humano, é preciso também a gente ver que tem algo errado com ele. E muitas vezes as pessoas, elas não sabem que têm necessidades básicas na esfera do coração. Mesmo que percebam alguma carência, elas procuram atender a essa necessidade de forma errada. E às vezes isso dá lugar a ídolos. Ou seja, encontra a resposta errada para a necessidade errada. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Esse texto fala de idolatria por parte da liderança de Israel. Mas não era apenas a liderança, a gente sabe que Israel também provocou Deus a ira com os ídolos pagãos.
Versículos 1 a 5 do capítulo 14 de Ezequiel diz assim: Então, alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Eles procuraram o profeta Ezequiel, eles queriam algum oráculo, eles queriam ouvir alguma coisa da parte de Deus. Então Ezequiel prossegue dizendo: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Deus responde para os líderes de Israel: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Portanto, fale com eles e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair em iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Até esse ponto. Prossegue na leitura, não. Me dá a sua atenção de volta, por favor. Foi em meio ao exílio na Babilônia. Ezequiel profetizou no período dos 70 anos de exílio babilônico. Durante esse período, os líderes espirituais da nação de Judá, eles procuraram Ezequiel porque queriam receber uma palavra do Senhor sobre o futuro de Jerusalém. Eles estavam vivendo uma crise espiritual, uma crise grave. Eles estavam exilados. E Deus usou o profeta naquela situação para apontar algo muito mais errado na vida daqueles líderes de Israel. Eles não precisavam só de uma palavra, de uma profecia. Eles precisavam de conserto. Eles precisavam de uma mudança. Por quê? Porque eles estavam cheios de ídolos no seu coração. Alguém disse certa vez que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Calvino disse que às vezes o mal não está tanto em nossos desejos, mas no fato de nós os desejarmos tanto. Outra pessoa acrescentou: minhas necessidades sentidas tornam-se o meu Deus, com letra minúscula, o meu Deus funcional. Em outras palavras, meus irmãos, o que quero dizer é que eu sou impulsionado pelos meus desejos e por aquilo que eu considero ser minha necessidade, às vezes a ponto de fazer disso um ídolo, a ponto de fazer disso um senhor, aquilo que me controla, um senhor com letra minúscula, aquilo pelo qual eu gasto meu tempo, pelo qual eu gasto meu dinheiro, pelo qual eu gasto a minha vida. Portanto, aquilo a quem eu passo a servir e adorar. Nos dias de Ezequiel, o povo de Judá adorava outros deuses no seu íntimo e não estava adorando o Deus de Israel. Eles haviam substituído o Deus verdadeiro por deuses de fabricação própria, que eles julgavam atender às suas necessidades imaginárias. O que significa dizer que nós podemos desejar coisas boas. E quem não deseja coisas boas? Nós podemos desejar coisas boas, mas com motivação errada. Uma coisa que a gente percebe e comenta, né, e conversa com a liderança da igreja muitas vezes, é como a geração de jovens adultos de hoje dá tanto valor em investir na carreira profissional, querem sucesso, e estão dispostos a sacrificar a fé, estão dispostos a sacrificar a vida conjugal. Muitos estão dizendo: eu não quero casar, sair de casamento.
não quero ter filhos, porque eu só quero ganhar dinheiro e eu quero ser famoso, eu quero ser bem-sucedido na minha vida profissional. Pessoal do som aí, tem alguma coisa acontecendo aí com o microfone? Eu não sei se é bateria, dá uma olhadinha, por favor. As pessoas estão deixando a igreja, estão deixando o evangelho em segundo plano. Não querem casar-se, não querem ter filhos para não atrapalhar os seus alvos profissionais, para não atrapalhar a carreira, para não atrapalhar o sucesso. O trabalho, o sucesso, a vida bem-sucedida, não há nada de errado em buscarmos essas coisas, mas estão ocupando, estão tomando o lugar de Deus no nosso coração, estão se tornando ídolos, porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. É tudo aquilo que rouba a glória de Deus na vida de uma pessoa. Não há nada errado em querermos trabalhar, não há nada errado em querermos ser bem-sucedidos, não há nada errado, sim, em sermos vitoriosos na nossa vida profissional, na vida que nós escolhemos. Mas nós não podemos trocar essas coisas. Deixar Deus de fora para obtermos apenas essas coisas. Mas não apenas os mais jovens. Nós, pais e avós, nós responsáveis, costumamos nos alegrar, costumamos nos orgulhar, mais em que nossos filhos, nossos netos sejam formados nisso ou naquilo. Temos mais prazer em apresentar nossa descendência e dizer: está aqui o meu filho, eu investi na vida dele, ele estudou tantos anos e fez pós, e fez mais não sei o quê, e hoje ele é isso, ele é aquilo. E não há nada errado em sermos isso ou aquilo. Mas nós muitas vezes temos mais orgulho do que se simplesmente disséssemos: aqui, o meu filho é um grande servo de Deus. Está procurando emprego, mas é um grande servo de Deus, está na presença do Senhor. É comum darmos mais valor em formá-los cidadãos do mundo do que cidadãos do reino dos céus. Nos sentimos menores, desvalorizados, se os nossos filhos não se formaram, se eles não estão sendo bem-sucedidos na vida secular. E repito, nada errado em sermos bem-sucedidos na vida secular. Muitas vezes, nós temos mais prazer em gastar horas a fio com eles, levando-os para o treino da escolinha de futebol do maior time do mundo, o Fluminense, como eu já fiz com meu filho, em sair de Cabo Frio para ir com ele no Maracanã, para ele entrar de mãos dadas com o jogador esse, jogador aquele. E às vezes não reclamamos, porque temos expectativa de que ele seja um grande jogador de futebol, ou que ela seja uma grande jogadora de vôlei, ou do basquete da seleção brasileira. Não reclamamos em levá-los e esperá-los na saída da escolinha, e ficamos na beirada do campo lá, na beirada da quadra, esbravejando, às vezes quase brigando com outro pai do time adversário. E às vezes reclamamos enquanto temos que esperar eles no ensaio da igreja, no ensaio do coral, na apresentação dos louvores. E obviamente que não há nada de errado como pai a gente acompanhar os nossos filhos nos ensaios, nas reuniões da escola, para fazer a prova do Enem. Temos que fazer. Nosso trabalho é o nosso papel, de pai ou de responsável. Mas também quando nós seguramos na mãozinha deles e trazemos eles para a aula de música, trazemos eles para o ensaio do coral,
nós temos que ter prazer também, meus irmãos. Será que não temos esperado mais os parabéns da família e dos amigos do que a glória de Deus? Irmãos, quando nós entramos em crise, uma boa pergunta para fazermos a nós mesmos pode ser esta: o que eu quero realmente? E por que eu desejo tanto alcançar isso? O que me motiva? Esta pergunta pode nos ajudar a revelar os motivos e os ídolos do nosso coração. Todos nós somos adoradores. A pergunta é: a quem ou o que nós estamos adorando? Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, ele diz que o nosso coração é enganoso. O coração humano é enganoso, enganoso, por demais enganoso, sobremodo enganoso. E por conta disso, nós precisamos diariamente pedir a Deus que sonde o nosso coração para ver se não há ídolos que precisam ser destronados no nosso coração. Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-me, Senhor, e me conhece. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Então nós temos visto que ou falta alguma coisa no nosso coração, ou há algo errado com o coração humano. Mas como que a gente pode tratar o nosso coração? Rapidamente, Hebreus, capítulo 4. Quando eu era criança, eu tinha sonhos de fazer economia, mas não tinha dinheiro para pagar um curso de economia, porque o dinheiro não dava nem para comer. Pão com açúcar, farinha no copo de café, né, para comer com colher e ter o que mastigar. E Deus foi tão bom que me permitiu fazer contabilidade. Eu não fiz economia, mas eu aprendi números. Aprendi a analisar balanço, né? A entender sobre a diferença de débito e crédito, e foi muito bom. Sou grato a Deus por isso. E aí o Senhor permitiu que o meu filho fizesse economia, e eu falei, glória a Deus, meu filho fez economia, realizou o meu sonho de infância. Mas o meu filho está longe da presença do Senhor. Eu preferia que ele tivesse ficado só no Cefet, com o curso de telecomunicações, e tivesse ainda na presença do Senhor, ainda que custasse o curso de economia. Eu oro todo dia para que o Senhor o traga de volta ao caminho. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Mostra para nós, irmãos, o que Deus nos deu, a fim de podermos entender e tratar o nosso coração. Deus nos deu algo. Deus nos deu uma ferramenta poderosa. Deus nos deu a sua palavra. Hebreus 4, versículos 12 e 13, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão reveladas, ou seja, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Hebreus 4, versículos 12 e 13 nos ajuda a responder essas perguntas. Do que está faltando no coração e do que está errado com o coração. Irmãos e irmãs queridos, a palavra de Deus é a melhor ferramenta que Deus dispôs para nós, disponibilizou para nós. A melhor ferramenta para expor os motivos e os ídolos do nosso coração. Por isso nós devemos sempre recorrer à Bíblia, devemos sempre recorrer à palavra de Deus a fim de sondar a nós mesmos, para que possamos alcançar em tempos difíceis a mudança que Deus quer realizar na nossa vida. Qualquer mudança real, qualquer mudança verdadeira que possamos alcançar em momentos de crise, em momentos de tempestade, sempre acontecerá na esfera do coração. Porque vai expor nossa carência profunda e vai apontar a necessidade que nós temos de Cristo e da sua graça. Lembremos-nos disso. O meu coração ou focaliza Cristo ou focaliza a mim mesmo. E somente o Evangelho da cruz nos liberta de nós mesmos, nos liberta do mundo, nos liberta do pecado, nos liberta do mal. Hebreus 4, 12 e 13 enfatizam, meu irmão, como o poder da palavra de Deus revelou a infidelidade da geração que ficou prostrada no deserto, como o Salmo 95 que nós lemos. Como as Escrituras julgam aqueles que ela convida para vir a Deus, advertindo sobre o engano do pecado e sobre o perigo de falhar. No capítulo 3 aqui de Hebreus, rapidamente, no versículo 13, vou ler o 12 para entendermos melhor. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama quando? Hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E no capítulo 4, versículo 1, ele vai nos alertar sobre o perigo de falharmos. Ele diz, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado de não parecer que algum de vocês tenha falhado ou que algum de vocês deixou de alcançá-la. A palavra de Deus é poderosa para penetrar-nos no mais íntimo, no recôndito mais profundo do coração humano. E mais maravilhoso ainda, é sabermos que o pensamento de que nós estamos desmascarados, de que nós estamos desnudados diante do próprio Deus, nos leva na sequência do texto aí ao único que é capaz de nos socorrer, ao único que é capaz de nos ajudar. Depois de falar que nenhuma criatura está oculta, que nada está escondido, que a palavra de Deus, ela julga os pensamentos e os propósitos do coração e obviamente nos deixa em maus lençóis. O escritor aos Hebreus prossegue no versículo 14 dizendo que tem esperança para nós. Aquela geração do deserto pereceu. O escritor está usando o juízo que Deus trouxe sobre aquela geração
para dizer que não aconteça com vocês a mesma coisa. E Ele nos oferece um caminho. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós pecamos, nós falhamos, mas ele não tem pecado, e por causa disso, ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar. A esperança para nós, nem tudo está perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Recorramos a Ele. Recorramos a Ele, portanto, aproximemo-nos do trono de Deus, conservando firmes a nossa confissão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele morreu por mim, Ele morreu pelos meus pecados, há esperança para mim, e Ele pode mudar a minha vida, Ele pode ver a mudança e a transformação que eu não sou capaz de fazer. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus pelo nosso misericordioso sumo sacerdote. Graças a Deus por Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Se o coração humano é uma fábrica de ídolos, ó Deus, e eu o creio, é possível que o meu também possa ser ainda que uma fabriqueta com alguns ídolozinhos, mas é possível que eles estejam ali. Eu peço misericórdia, eu peço perdão. Eu peço perdão. Se construí os meus ao longo dos anos que o Senhor me deu, Pai, com a minha família. Perdoe-me quando desviei o meu olhar de Ti, quando por alguma razão deixei de confiar em Ti e fui motivado a fazer qualquer coisa que não fosse trazer glória para o Teu nome. Perdoe-me quando deixei de investir na minha família, na vida dos meus filhos, quando busquei aplausos, elogios, e queria apenas que as pessoas olhassem para eles e achassem bonitinhos, e bonitinho o que faziam. Perdão, Senhor. Perdão. Tem misericórdia, não apenas de mim, mas também deles. E ajude-os, Pai, a manter o coração em Ti. Traz o meu filho de volta à Tua presença. O coração dele é Teu, Senhor. O coração dele é Teu. Mantenha o coração da minha filha alinhado com o Teu. Dá saúde para eles. E eu peço, Senhor, pela geração de pequeninos que o Senhor nos deu para cuidar, pela geração de pequeninos como os que vimos aqui esta manhã, que o Senhor tem trazido, ó Pai, e tem nos ajudado a abençoar, que possamos compartilhar com eles a boa semente, que possamos, ó Deus, semear nos seus corações o Evangelho, Senhor, que possamos, ó Deus, fazê-los discípulos de Cristo, ó Deus, ajudando-os a terem uma vida abençoada na Tua presença, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, corrige o rumo do nosso coração esta manhã, Senhor. Oh Deus, corrige, Senhor, o rumo, as nossas motivações, Senhor. Deus,
continue conosco, continue nos abençoando, e que tudo na nossa vida redunde em louvor, redunde em glória para Ti. Em o Teu nome, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém.